O Fantástico está no ar, com 3 histórias de solidariedade. 3 bichos que precisam de ajuda e podem ser salvos pela tecnologia. No meio do caminho tinha uma janela, que Zequinha acertou em cheio. No meio do caminho tinha um incêndio, que pegou Fred de surpresa. Numa dessas queimadas, acabou sendo atingida por esse fogo, causando essa lesão que destruiu totalmente o casco. Ele fraturou esse bico, dando de encontro a um prédio que tinha o vidro todo espelhado. Os 2 provavelmente teriam morrido, não fosse a dedicação de várias pessoas espalhadas pelo Brasil. Elas usaram tecnologias supermodernas para ajudar Fred e o Zequinha. E os 2 não são os únicos. Há 2 meses, este flamingo do zoológico de Sorocaba, interior de São Paulo, apareceu muito machucado. A nossa residente encontrou o animal sangrando e já com uma fratura nessa porção da pata. Foi preciso amputar a perna. E para salvar o bicho, foi feita uma prótese de fibra de carbono, um material bem leve e muito resistente. Todo dia esse procedimento tem que ser feito logo de manhã, bem cedinho. Eles pegam a prótese e colocam a prótese no flamingo. Por enquanto, o animal fica sozinho. Já está andando bem, mas precisa de muito ainda para poder acompanhar o grupo. O grupo transita pelo recinto, que é muito grande, o tempo todo. O que acontece com ele se ele for rejeitado? Se ele for rejeitado, ele pode ficar deprimido, ele pode apanhar dos outros. Ficando deprimido, ele pode parar de comer. Se ele não tivesse a prótese, o que teria acontecido? Com uma perna só, ele não sobreviveria. Esse é o Zequinha. Ele também correu um enorme risco de vida, mas seu destino mudou quando foi levado para esta associação em Jundiaí, também no interior de São Paulo, que cuida de animais silvestres. Logo de cara a gente percebe que o bico é importante, como se fossem os nossos dentes, né, de mastigação. Além disso, o bico ele é importante para a defesa do bicho. O Zequinha dependia totalmente do pessoal da associação. Ele precisava de frutas já cortadinhas para comer. Sozinho ele jamais conseguiria se alimentar. Sozinho, o jabuti também não teria sobrevivido. Um casal o encontrou queimado na mata em Brasília e levou para o amigo Rodrigo, um veterinário apaixonado por animais silvestres. Rodrigo adotou o bichinho e deu o nome de Fred. Quando a gente viu o animal naquele estado, a gente falou, nossa, ele parece o Fred Krueger. Era mais ou menos a mesma aparência que ela tinha naquela época. Mas, depois de um tempo, acabou descobrindo que o jabuti não era bem o Fred. Logo em seguida, quando a gente começou a tratar do animal, a gente viu que tratava-se de uma fêmea. Era a Fred. Quando foi resgatada, Fred tinha um restinho de casco na borda, que logo caiu. Ela ficou totalmente desprotegida. Sem o casco não dá para ficar muito tempo no sol, porque senão ela pode sofrer queimaduras. E outro risco é isso daqui, ó, espinho. Se ela chega aqui perto, pode ficar toda arranhada. A gente fica meio que de babá dela. Mas Rodrigo queria não só salvar a vida de Fred, ele queria que ela pudesse andar despreocupada por aí. Para isso, pediu a ajuda de 3 amigos. Durante 3 meses, eles trabalharam para fazer isso aqui, uma prótese fabricada numa impressora 3D, um tipo de impressora que fabrica peças que seriam muito difíceis de fazer com equipamentos comuns. Deu um trabalho. Primeiro, Fred foi fotografado em todos os ângulos. Mais ou menos umas 40 fotos. Pegamos um animal saudável, tiramos as mesmas 40 fotografias, reconstruímos esse animal em 3D, jogamos para dentro do computador. Em Sinop, interior de Mato Grosso, o designer Cícero projetou o casco na medida exata para Fred e mandou as informações para o Paulo, um dentista de Santos, no litoral paulista. Aí começou a etapa mais demorada, a impressão. Só para fazer essa peça aqui foram 50 horas de impressão, né? Muito mais do que a gente imaginava. Depois de uma semana na impressora... Agora as peças passaram por um acabamento e polimento. É a hora da verdade, agora ver se está encaixando, né? Essa é a nova prótese, a nova casinha do jabuti. Enquanto isso, Fred pegava a estrada, de Brasília a Santos, local da cirurgia. O cirurgião dele é o mesmo do Zequinha, o Roberto, um especialista em animais selvagens. A operação começou tensa. Tava complicado demais anestesiar Fred. Pode trazer, viu?
Em Jundiaí, na cirurgia do Zequinha, tudo foi bem mais tranquilo. Esse é um bico de um animal que já morreu, que foi esterilizado, que foi higienizado para matar todo tipo de vírus, bactérias. E está pronto para ser usado agora no Zequinha. Está quase. Nosso objetivo é que ele volte a comer, tomar água, interagir com os outros animais. Então, usar o bico da melhor forma possível. Zequinha foi voltando bem devagar da cirurgia, mas quando acordou... Tomou uma bicada? Tá boa a prótese? A prótese tá boa? Tá boa a prótese. Em Santos, depois de muita luta, o pessoal conseguiu, enfim, anestesiar a Fred. Mas os problemas não acabaram. Na hora de prender o casco... Quebrou uma broca. Eles insistiram e conseguiram unir as 4 partes do novo casco de Fred. Se encaixou tão bem que nem foi preciso parafusar o casco no corpo. Vamos erguer aí, Rodrigo? Ó, o Rodrigo tá segurando só pela prótese, eu tô embaixo por segurança. Não tá caindo. Então a gente vê que ela tá bem fixa, ó. Isso aqui é um marco no que diz respeito a esses procedimentos em medicina veterinária. É a primeira prótese de casco 3D em jabuti no mundo. Eu acho que daqui para frente a gente vai ter uma nova era, digamos assim, de próteses no que diz respeito a animais silvestres, principalmente. Com a prótese, Zequinha já consegue comer sozinho. Essa semana, quebrou um pedacinho do bico. Os veterinários vão avaliar se será preciso refazer a cirurgia. Fred voltou para Brasília e se deu bem com o casco novo. Agora tem onde esconder a cabeça, se proteger, tá livre para tomar sol, andar pelo jardim. E pensa que o casco vai ficar para sempre branco? Em breve ela vai visitar um artista para mudar o visual. Que tal Fred tatuada assim? Flamingo, nos próximos dias, deve ser colocado para viver de volta com seu grupo. Vida nova para este trio de bichinhos que passou por maus bocados e ganhou uma nova chance graças à solidariedade, à criatividade e à tecnologia. Nossa satisfação é total, né? A gente vai se empenhar em salvar uma vida, seja ela qual for.